Oi, oi. Beleza, beleza. Controle de população, né, controle populacional de cães e gatos, ele é muito importante tanto na parte sanitária quanto na parte de cuidados dos animais. Evita crias indesejáveis, né, evita que o animal corra risco de ter infecções, desenvolver tumores. Então, a parte de castração, né, que é a esterilização cirúrgica, ela é muito importante para que seja feito esse controle. Tira aqui para buscar o teu vídeo agora. Achou, não fez? Não tô mais procurando, eu só perguntei antes, mas daí como eu tô... Adicionei lá, não era amigado? conseguindo puxar o teu vídeo aqui. Bom dia, pessoal. Tudo certinho? Tudo tranquilo por aí? Espero que sim, né? Estamos em mais uma manhã, hoje é 25 de março do ano de 2025 e nós estamos chegando para mais um café na manhã. Sempre nesse momento em que a gente começa o dia, a gente começa com algumas reflexões, algumas entrevistas, na verdade alguns bate-papos, a gente buscar informação, também ter a informação e deixar você muito bem informado, como é a proposta do Correio do Lago. E hoje, nesta manhã, eu estou recebendo aqui a visita do vereador Franz Schley e a gente vai conversar um pouquinho sobre esses praticamente 90 dias de experiência de vereador, o sentimento que de fato o vereador traz no dia a dia dos seus afazeres junto ao Poder Legislativo. E dentre algumas demandas, dentre elas indicações, projeto de lei, os discursos em busca de uma cidade e um município melhor, também temos problemas. E o vereador Franz também daqui um pouquinho vai falar com a gente de um problema que tem chego até ele e essa noite, inclusive, tirou aí um pouco do sono do vereador, né? Mas isso a gente vai falar daqui um tiquinho, porque a gente vai dar uma olhadinha antes aqui na página do Correio do Lago e ver os destaques da nossa equipe de jornalismo. Você pode acessar www.corredolago.com.br. Casal envolvido em acidente entre Santa Clara e São Roque conta como foi o acidente, explicou como acionou o socorro, aonde morreu lá o rapaz do JMS. O Supremo Tribunal Federal valida acordo histórico que destina 240 milhões de Itaipu para a compra de áreas indígenas no Paraná. Vamos verificar isso depois. Santa Helena recebe novo ônibus para transporte escolar. O prefeito Dinho, juntamente com o secretário Farina, o motorista Figueiredo, sem motorista o ônibus não vem, estiveram na capital do estado e receberam um ônibus para o transporte escolar. Aí a matéria em destaque também aqui no nosso site. O ônibus escolar de São Miguel do Iguaçu tem falha mecânica e danifica estrutura de estabelecimento lá em Itaipulândia, né? O pessoal lá foi verificar a situação aí e o problema ocorreu lá em Itaipulândia. Bom dia, Natan, bom dia, Franz, bom dia, Tunico, bom dia, Maria.
Pessoal que vai pulando cedo e acompanhando a nossa manhã aqui no nosso Café da Manhã. Vereador Francis, bom dia, tudo bem? Bom dia, Natan. Bom dia a todos que acompanham a tua live. Parabéns pelo teu programa e por abrir espaço para a gente falar do nosso trabalho, né, e levar, então, os assuntos pertinentes à Câmara de Vereadores até a nossa população. Vereador, como é que está sendo a experiência desses quase 90 dias, semana que vem, dia 1º, 90 dias aí, com o mandato de vereador no município de Santa Helena? Ora, Natan, eu estou muito feliz com o apoio que tenho recebido, principalmente da população de Santa Helena, dos meus eleitores e, de modo geral, né, os moradores aí da cidade, dos distritos, e a gente tem buscado apresentar as propostas que chegam até nós, que são de interesse comum, de interesse público. Isso também é uma ferramenta importante para o prefeito, né, porque o vereador ele leva até o conhecimento do executivo tudo o que precisa, né? O que a gente pode melhorar, o que a gente pode retomar, né? O que precisa de mais investimentos. Então, a gente tem sido ouvido também pela administração municipal, que é um ponto positivo, né? Então, eu posso dizer assim que foram 3 meses de muito aprendizado, primeiramente, né? A gente já tem uma experiência aí no ramo político, de secretário, até de jornalista, mas quando você chega lá, né, você tem que aprender primeiro, né? Então, tem sido, então, dias de muito aprendizado, né? Procuro sempre me espelhar também nos vereadores de segundo, de terceiro mandato que estão lá, que têm já essa experiência, né? E a gente vai acompanhando e tentando melhorar a cada dia, Natan. Vereador, a gente sabe assim, a gente vê que às vezes a temática do vereador e muitas vezes se resume, aspas, ou resume, em fazer indicação, peça ao prefeito isso, peça ao prefeito aquilo, também votando aí alguns projetos de lei. Mas ser vereador também vai além disso, né, Francis? No dia a dia, em ouvir a comunidade, ouvir a demanda, receber no gabinete, fazer essa ligação que você disse com o prefeito municipal, isso acaba deixando o trabalho ainda mais complexo, né? Exatamente. A indicação é apenas um instrumento de prerrogativa legal do legislativo, mas eu vejo que a maior função, ou a mais importante, seria mesmo de fiscalização. Então a gente tem feito também essa parte de fiscalização. Eu fui aclamado presidente da Comissão de Saúde da Câmara, então estamos com um olhar neste primeiro trimestre voltado à saúde pública legal. Nós precisamos ainda, Natan, de melhorias, precisamos de vários ajustes ainda, principalmente nos hospitais, no Miquelete e no Santa Casa. Então, ontem mesmo, uma cobrança incisiva que fiz foi em relação ao atraso no pagamento dos salários dos funcionários do Miqueleto, né, médicos e demais classes também. Então, acho que a fiscalização seria o papel mais importante ou fundamental do vereador, não só na saúde, né, mas de modo geral, nas obras, tudo que tem feito, nos programas, nos projetos. Perdão. E além disso, né, você faz parte, o vereador, ele faz parte da elaboração das leis. Então, nós temos a prerrogativa de redigir projetos de lei, lógico, com algumas vedações, eles não podem ser onerosos, né, aos cofres públicos. A gente pode, inclusive, apresentar emendas a projetos que vêm do Executivo. Esta semana mesmo, na quinta-feira, temos uma importante reunião para alinhar alguns pontos dentro da temática do plano diretor. Veio um projeto muito bem elaborado, Natan, mas com o passar das discussões, a população, os empresários, eles nos trazem e nós vamos nos reunir para ver de fato o que vamos considerar, o que vamos de repente dar uma segurada, que não é tão importante. Enfim, uma análise que faremos e apresentaremos emendas então ao plano diretor. Isso é importante. Então, o vereador ele tem diversas atribuições que beneficiam e influenciam principalmente o dia a dia do cidadão e do município como um todo. Vereador, na condição de presidente dessa comissão, especialmente de saúde, como é que tem sido o trato, as conversas com o secretário Daniel Remonte? Olha, Natan, o Daniel é uma pessoa sensacional. Eu estou conhecendo melhor agora, né? Já conhecia como empresário, mas como funcionário público a gente está se conhecendo agora, e eu vejo nele muitas virtudes, dentre elas, né, extremamente comprometido, né, dedicado, responsável, e ele tem nos convidado e nos inserido nessas discussões, o que é importante. Eu disse para ele já em janeiro,
funciona assim, Daniel. A gente tem dentro da Câmara as comissões, tem várias, né? Tem ética, tem justiça e redação, tem a comissão de finanças, tem a comissão de saúde. Então, quando tiver alguma discussão, por exemplo, relacionada a convênios, pactuações, né, a melhorias em UBS, investimentos na área da saúde, nos convide para a gente poder também participar e já contar com o apoio também da Câmara, né? Porque se você está inteirado de um assunto, você consegue ter argumento para defender lá na tribuna depois. Então o Daniel, ele está se esforçando muito, né? E quando você disse na abertura da live que essa questão do não pagamento dos médicos tem tirado o sono, não só o meu, né? Mas o dele também, o do prefeito, dos demais vereadores, porque a gente está preocupado, Natan. Nós lutamos tanto para ter aí o Miqueleto, né, nos moldes que está hoje, com médicos gabaritados, né, com experiência, comprometidos, e a gente não quer perder isso. E pior ainda é levar a fama, né, de um município que fica nessa insegurança, né, quanto aos profissionais médicos. Mas vamos trabalhar para que isso seja resolvido. Até porque se outros médicos, né, vereador, que estão aí, que possam receber o convite para vir trabalhar aqui, eles poderão analisar esse contexto e ser aí uma prerrogativa negativa de estar vindo para cá. Mas, vereador, o que então, essencialmente, após o senhor ouvir, houve o seu manifesto na tribuna, infelizmente não consegui preparar o vídeo para trazer aqui, mas o que essencialmente o senhor acredita que é possível fazer de imediato para que a gente possa sanar esse problema, que a empresa que presta serviço para o hospital recebeu no município, e agora como é que funciona isso? Isso, o município está com todas as suas obrigações em dia. Então, agora mesmo, assim que a gente encerrar aqui a nossa live, eu vou para a Câmara, né, o jurídico já está lá, e nós vamos decidir qual instrumento jurídico iremos utilizar hoje, né, para notificar essa empresa. Né, a gente vai tentar, de uma maneira amistosa, logicamente, quero inclusive telefonar para o proprietário dessa empresa, que é de Santa Catarina, né, para ver se a gente consegue resolver isso pelo menos até amanhã. Agora, se nós não formos ouvidos desta forma, Natan, nós iremos convocá-lo via requerimento, né, um requerimento que eu vou apresentar na próxima sessão, e se eu tiver o apoio da maioria dos vereadores, ele tem o prazo legal para vir até Santa Helena e explanar, né, e explicar para a população, né, quais são os fatores que estão levando a esse não pagamento na tribuna livre, né? Então ali seria o plano B, né? Vamos tentar resolver de maneira administrativa mesmo, né? Para que a gente consiga, então, que esses médicos se mantenham aqui e, acima de tudo, prestem o devido atendimento, porque eles são os médicos, né, do pronto-socorro. Então não é nada eletivo. Ou seja, se eles forem para outros municípios, né, se desligarem, então, do Miqueleto, como é que a gente vai fazer? Vamos ficar sem pronto-socorro aqui? Não dá, né? Pode acontecer um acidente comigo, contigo, com um familiar, qualquer um. Então, para você ver a dimensão, né, do problema. Então, que nem coloca o vereador, né? O município tem as parcerias com o hospital, compactua isso com o hospital quanto trabalho, mas na questão financeira, o hospital tem isso compactuado com outra empresa. Então, o município, ele paga a empresa e a empresa tem que pagar os profissionais que o hospital trouxe. Mas se o processo falha, quem paga é você, quem paga eu, quem paga é a sociedade. Então, vereador, eu faço votos com os demais pares da casa possam olhar com carinho, e não digo que não tenham carinho, porque a gente sempre luta pelo melhor da saúde da população, possam o mais rápido sanar o problema de pagamento. Digo, não da prefeitura, mas fazer com que a empresa MDL cumpra o seu compromisso e paga os funcionários para que a gente não corra risco de ter um trabalho aqui interrompido no município. Bom dia, Lírio, bom dia, Zado, bom dia, Terezinha Penso, obrigado por estar junto com a gente aqui na nossa manhã. Vereador, eu ontem acompanhei o senhor, e o senhor ontem fez uma indicação também, no meu olhar, muito importante, que é referente a nós buscarmos mais espaços educacionais aqui para o município. E o senhor ontem foi a segunda indicação nesse caminho. Parece que o senhor já havia feito isso com o Marechal Deodoro, agora o senhor faz uma indicação onde está o UBS da Baixada Amarela. Explica um pouquinho para a gente. Ok, Natan. Nós somos motivados a buscar caminhos e alternativas para a instalação de uma escola particular aqui em Santa Helena,
pela Associação de Pais, que foi fundada ainda esse ano, né, por um grupo de pais e mães aqui de Santa Helena que visualizam que o município já tem capacidade, ou já comporta, né, 2 escolas particulares aqui. Nós já temos o Santo Antônio em pleno funcionamento, gerando emprego ali, né? E os pais, eles querem uma segunda alternativa, e eu vejo que, assim como o município fomenta diversas empresas através de parques industriais, né, uma nova escola também seria uma nova empresa, né, geradora de emprego e impostos. E a princípio, como você bem disse, eu havia sugerido que o município conveniasse com o governo do estado, de modo que poderíamos utilizar aquele espaço da Marechal Deodoro, né, que foi para a Cidade Alta, lá na nova estrutura. Mas isso eu vejo com bastante dificuldade, não é a intenção do núcleo. Tem o Graciliano Ramos ali ao lado, que tem um projeto também voltado àquela estrutura, né? E seria então uma doação que o governo do estado teria que fazer para o município. E a gente não conseguiu viabilizar isso, eu pelo menos não consegui, né? Então a gente vai uma segunda alternativa. E conversamos com o prefeito Dinho, e ele lembrou que aquela estrutura do antigo CEMEI Meu Cantinho, lá da Baixada Amarela, que hoje está abrigada lá a UBS do bairro São Luís provisoriamente, né, enquanto a obra do bairro São Luís não finaliza. Quase, né? Tá quase, acho que falta a mobília, pouco, né? Falta pouco. Então, acho que dentro dos próximos meses aquela estrutura vai ficar ociosa, né? Porque eles vão mudar para a sede nova, o pessoal da UBS. Né? Então, ali, no meu ponto de vista, né, com as devidas adequações para um espaço educacional, poderia ser aberta uma concorrência pública, né, para fins educacionais, para uma nova escola. Eu acho bacana, né, porque a educação, a gente não pode também medir esforços e investimentos, assim como na saúde. É uma proposta, né, Nathan? Lógico que depende ainda da avaliação, da análise técnica da secretária Ana Paula, junto com a sua equipe, né? Mas é uma proposta que eu apresentei, uma indicação, como o próprio nome já diz. Eu acho que pode ser interessante aquele espaço ali, porque já é do município, né? Não teria essa tramitação burocrática do estado para o município, e ali no Marechal Deodoro também funciona o SEBJA, né? A escola do estado. Alisson Souza, bom dia, Nathan, bom dia, Francis. Temos ainda famílias que lutam tanto para conseguir vagas no CEMEI, eu inclusive fui uma delas. O porquê, ao invés de se preocupar em ter escola particular em prédio público do município, não se preocupem com construir mais um CEMEI para ajudar essas famílias menos favorecidas? Alisson, eu vou trazer para o vereador falar sobre isso e a gente já fala sobre isso. Eu respondo. Alisson, muito boa a sua pergunta. O que acontece? Atualmente, muitas desses pais e mães que formaram essa associação, que estão reivindicando uma escola particular, eles têm os seus filhos hoje na rede pública, né? E eles estão incomodados com isso. Por quê? Justamente as pessoas que têm condições, né, de pagar estão, de repente, tirando a vaga de quem não tem, né? E lógico, o poder público, as matrículas são para todos, não faz distinção. Então, se a gente trouxesse essa escola, já iria reduzir a demanda nos CEMEIs e escolas públicas do nosso município, né? Além disso, nós temos aí os CEMEIs de subsede, que ainda não está no prédio novo, né, Nathan? Daqui uns dias lá. Enfim, algumas situações da Secretaria de Educação, alguns ajustes, mas meio período para a criança é obrigatório, é lei, né? O período integral, então, são feitas algumas análises de acordo com os pais que trabalham, mas eu te oriento, Alisson, a procurar a Secretaria Municipal de Educação. Você pode falar com quem te atender ali, que eles vão passar a informação certinha e vão te explicar, né? Ou vão te dar uma previsão, de repente, de quando o seu filho ou sua filha pode ingressar no período integral. Referente a essa temática também, Alisson, a gente tem acompanhado às vezes assim, de longe. Bom dia, Nilza Hope, bom dia. Assim, há incentivos para que indústrias venham, que se aumenta espaço de suíno, espaço de frango. Também precisamos pensar em espaços escolares, né? Assim como a universidade. Se nós pudermos brigar por mais uma universidade, que seja uma universidade privada, porque não é assim, quando se fala em escola, não é somente escola de primeiro ao quinto, ao oitavo ano, mas que possa vir para cá também uma universidade ou uma faculdade que possa ingressar aqui. A gente precisa aumentar os nossos decks para continuarmos crescendo e dando ainda mais
possibilidades à nossa comunidade. Alisson, muito obrigado aí pela sua interação, pela sua participação, e é isso mesmo. A gente tem que questionar, perguntar aqui às autoridades que frequentam o nosso espaço, para que nós possamos juntos traçar um caminho melhor para a nossa comunidade. Vereador, eu quero... O senhor tem mais algo que possa destacar hoje? Ontem nós falamos também, Natan, aproveitar o espaço aqui, né? Claro, também hora. O vereador Anderson e eu, nós fizemos uma indicação pedindo que o município viabilize um programa de incentivo à construção de novos chiqueirões. Por que isso, Natan? Nós estamos aí com a obra do frigorífico da Frivat em pleno andamento, com previsão já de início de abate para o primeiro semestre de 2027. Então, são 2 anos e meio, né, um prazo máximo. E a gente vai precisar, o município vai precisar fornecer essa matéria-prima, que são os animais. Então, a sugestão nossa para o secretário Daniel Moro, né, que ele faça um estudo, então, levando em consideração a questão orçamentária. Temos aí, a partir do segundo semestre, já o superávit do ano, dos royalties, para que seja criado um programa de incentivo nos moldes do Viabiliza Agro, de subsídio de juros, por exemplo, para financiamentos de novos chiqueirões, mas além disso, que o município possa, de repente, fornecer pedra, areia ou a telha de fibrocimento, né, para baixar o custo de construção desses chiqueirões. Por que eu falo isso? Porque em uma reunião que nós tivemos com o proprietário Egídio Valiati, ele foi enfático ao dizer que a preferência de tudo que envolve frigorífico, tudo em torno do frigorífico é de Santa Helena. Ou seja, né, ele vai dar preferência para quem tiver os chiqueirões aqui, para a mão de obra daqui, para as empresas prestadoras de serviços daqui. Então, acho que a gente precisa preparar o nosso município, principalmente conscientizar, né, os nossos agricultores, os nossos empreendedores também, da transformação que o frigorífico vai gerar no nosso município. Para te ter uma ideia, a intenção é de 1.000 a 1.200 empregos, 1.000 empregos no mínimo, diretos, né? Mas ao entorno disso, com caminhões, com transportadoras, enfim, isso vai gerar uma demanda de empregos muito grande e nosso município vai crescer muito, Natan. Então, foi uma sugestão que a gente fez para que o município voltasse o olhar, né, para a construção de novos chiqueirões. Lógico, não deixando de lado as outras atividades agrícolas também, né, como a própria avicultura, que é muito forte aqui, a produção de grãos, né, a produção leiteira, né? Isso. Então, são algumas das sugestões que fizemos ontem, né? Inclusive, essa demanda é importante, né, vereador? Porque, assim, até para a empresa que vai instalar, é muito melhor ela pegar um suíno aqui pertinho do que ter que ir lá para Diamante, Veracruz, Entre Rios, Pato Bragado, para alimentar essa empresa que vai precisar muito. Então, importante a indicação de vocês, vereadores, para esse acompanhamento. Bom dia, Neuci Weber, bom dia, para que a gente possa fazer a cidade crescer ainda mais. Francis, você está pescando ainda? Não dá mais tempo. Como não dá mais tempo? Parou de ir pro rio, parou de... correria. Tem que atender a população. Até a população cobra, né? É interessante. A gente não para, eu procuro sempre dar uma resposta mais rápido possível para quem me procura, né? Mas nas férias ou no domingo, de repente. Eu perguntei isso porque o Francis, ele sempre participou desses eventos. Vem aí! 12º torneio de pesca esportiva ao Tucunaré em Santa Helena. Serão mais de R$500 mil em prêmios. Inscrições abertas. 12º torneio de pesca esportiva ao Tucunaré, dias 26 e 27 de abril no balneário de Santa Helena. Mais informações no site www.aspescas.com.br. Realização As Pescas e Prefeitura de Santa Helena. Apoio Fibralar, Carretas SP, Tropical Motonáutica Yamaha e Itaipu Binacional. Do nosso município. Então, a Dona Rosa é uma mulher pioneira e batalhadora lá da comunidade Esquina Rosa, ela e seu Normério, seu esposo,
eles são envolvidos na igreja, ela no clube de mães, ele no esporte, todas as atividades que lá existem, eles estão sempre puxam à frente, né? Além de ser agricultora, representa a força da mulher no campo, mãe acolhedora, no programa Família Acolhedora, uma das primeiras, né, que levou para dentro do seu sítio as crianças em situação de vulnerabilidade ou que não puderam, por um motivo ou outro, né, serem criadas no ambiente familiar dos seus pais. Então, a Família Acolhedora, ela faz parte. Então, é uma homenagem muito justa, assim como as outras 8 que foram homenageadas pelos demais vereadores. Então, é um projeto muito legal, foi um evento muito bonito, emocionante. Eu já estou pensando em quem que eu vou homenagear ano que vem, Natan. Tá certo. Vanessa, a gente vai conversando, é um bate-papo, as coisas vão vindo na cabeça, a gente vai lembrando. Vereador, o senhor esteve em Curitiba faz poucos dias. Eu até me lembro que a manchete aqui do Correio do Lago era: vereadores vão à capital e voltam com a gibeira cheia. Como é que foi? Pois é, Natan, nós também ficamos surpresos, na verdade, né? E a gente chegou lá, saímos aqui de Santa Helena após a sessão. A sessão acabou, foi longa aquela noite, perto das 22. Comemos um lanche aí, pegamos a estrada, chegamos em Curitiba por volta das 6 da manhã. E de lá também, a gente só trocou de roupa, tomamos café e fomos para a Assembleia. E lá, um gabinete e outros deputados que representam a região aqui, fomos indo, eu com os meus interesses, o vereador Aquiles com os dele, e o vereador Anderson também, da mesma forma, né, com seus objetivos já pré-agendados, e fomos contemplados, né, com diversos investimentos. O deputado federal Francischini, que é do União Brasil, ele destinou para Santa Helena um pedido do vereador Anderson, com o nosso apoio também, uma retroescavadeira, um investimento de quase R$1 milhão. Perfeito. Né? E o vereador Aquiles Alba, né, e fomos acompanhá-lo também no gabinete do deputado Matheus Vermelho, deputado estadual daí, né? Conseguiu então uma ambulância e uma van, né, para atender as demandas da Secretaria de Saúde. E nós fomos também para ver aquela questão que eu mencionei antes, se a gente conseguia aquela doação do prédio da Marechal. Isso. Fomos também conversar na CEIU, na Secretaria de Infraestrutura e Logística, que é gerida pelo Sandro Alex, que é o nosso deputado aqui de Santa Helena, para ver como que é o projeto do novo anel viário que vai desviar o tráfego pesado do porto, até a rodovia, ali passando ali pelo Cristo, né, pelaquela região ali. Fomos atendidos também pelo engenheiro da CEIU, que é santelenense, que é o Alencar Thiago Dani. Sério? Ele trabalha lá, um rapaz muito comprometido e profissional. Então a gente foi, né, atrás de vários assuntos, né, e conseguimos então esses equipamentos e veículos para Santa Helena por meio dessas emendas parlamentares. É um dinheiro que o município não vai precisar desprender, né, para atender então os agricultores com a retroescavadeira e também a área da saúde. Foi produtiva a viagem, viu, Natan? Que maravilha, que mais viagens assim possam acontecer. Vereador, eu vou agradecer a sua presença. Já tenho que correr para a prefeitura daqui um pouquinho, 7h30. E a gente marca no futuro mais conversa para trazer informações à comunidade. Obrigado, vereador Francis. Valeu, Natan. Eu estava acompanhando aqui também os comentários aqui, né, da tua live. Legal, parabéns. É bom a gente começar o dia conversando com a imprensa, podendo divulgar o nosso trabalho, né, e, se possível, gostaria de voltar mais vezes aqui. Te parabenizo, né, por esse importante papel que faz aí para a sociedade de Santa Helena, e um abraço também a todos os seguidores e os leitores do Correio do Lago. Valeu, falei com o Francis, e não é só massagem, vai ter dia, a gente vai perguntar, vai cobrar, e esse é o papel que a gente da imprensa vai fazer para que a gente possa juntos solucionar os problemas da nossa comunidade. Gente, eu estou colocando para a estrada, eu volto amanhã, a partir das 7h30, e amanhã eu trago o vídeo do Francis lá na tribuna da Câmara de Vereadores. Bom dia. Com sede na cidade de Santa Helena, o jornal Correio do Lago conta com cerca de 120 mil acessos por dia, de vários lugares do Brasil e do mundo. Pesquisas realizadas na região apontam o Correio do Lago como o primeiro ou um dos primeiros sites acessados pela população regional. Cobertura de eventos e notícias da cidade de Santa Helena e de toda a região oeste. O Correio do Lago é hoje um dos poucos portais de notícias que se mantém a partir da iniciativa privada. Prova
disso, são cerca de 100 patrocinadores que anunciam suas empresas no site e permitem que informações de qualidade possam ser levadas para o mundo. Equipe comprometida para levar as informações sempre em primeira mão.